Por décadas, a construção da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, intrigou cientistas e arqueólogos. É a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda está de pé hoje. E por quase 4.000 anos foi a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo. Mas a complexidade da construção dela e de outras pirâmides no Egito segue um mistério. Como uma civilização sem equipamentos modernos conseguiu construir monumentos tão magníficos e precisos? Bem, nós não sabemos, mas o assunto não está sem suas teorias. Neste vídeo, vamos analisar uma nova teoria controversa que pode responder algumas das perguntas que faltam nas outras sugestões. Agora, antes de entrarmos nisso, eu só queria dizer algo realmente importante. Se você quer apoiar o canal e assistir vídeos exclusivos, incluindo conteúdos sobre conspirações que não podem ser postados no YouTube, pois isso nos faria ser banidos, considere apoiar no Patreon. Mantemos tudo fácil e acessível, com um único nível de $5 por mês. Você terá acesso a bastidores que não podemos mostrar no YouTube. Inclui nossos vídeos, demais para o YouTube, documentários, minas assassinas e posts e enquetes dos bastidores. Apoiar nosso trabalho no YouTube é essencial, já que a plataforma está cheia de conteúdo ruim feito por IA e cada vez mais desafiadora. Quem consegue se destacar? Queremos preservar as raízes do canal e seguir com o conteúdo que todos amamos, sem seguir apenas o que o YouTube quer. Claro que isso tem um custo, por isso o apoio no Patreon é tão importante para o canal. Considere apoiar hoje por $5 ou confira os Top 5S para garantir um gorro Eu Acredito ou um clássico OG Top 5S. Obrigado por ouvir e agora, sem mais delongas, apague as luzes, sente-se e aproveite. Os registros desaparecidos. A Grande Pirâmide foi construída ao longo de aproximadamente 20 a 30 anos, enquanto todo o complexo de Gizé levou cerca de 85 anos para ser concluído. A Grande Pirâmide destaca-se por ser a última e maior dessas obras, construída após os construtores aperfeiçoarem suas técnicas. As pirâmides foram construídas por volta de 2560 a.C. para o faraó Khufu, durante o antigo Império do Egito, servindo como tumbas reais. Muitos mistérios ainda cercam a vida e a morte de Khufu. Os gregos o caracterizavam como um governante opressor e cruel, o que contrasta com a visão egípcia dele como um homem sábio. Mitos continuam a circular sobre o financiamento e a motivação de Khufu para construir a Grande Pirâmide. Com 125 metros de altura, a Grande Pirâmide é composta por 2,3 milhões de blocos de pedra. Sua base é quase um quadrado perfeito, com cada lado construído com uma precisão notável. É importante notar que até mesmo a menor variação na base e nos lados poderia resultar em um ápice instável para a pirâmide. Notavelmente, toda a estrutura está alinhada quase perfeitamente ao norte verdadeiro, com um erro de apenas 1/5 de grau. E os construtores conseguiram isso sem o uso de bússolas, lasers ou GPS, contando apenas com as estrelas para orientação. Devido à natureza impressionante de sua construção, as pirâmides se tornaram um terreno fértil para teorias da conspiração. No entanto, é importante lembrar que os egípcios eram pessoas altamente inteligentes, responsáveis por inventar coisas muito antes de outras civilizações da época sequer desenvolverem habilidades de escrita. Eles também eram altamente organizados, mantendo uma burocracia que registrava meticulosamente vários aspectos da sua sociedade. Em 2013, uma descoberta significativa foi feita, o Diário de Mera. Este documento notável fornece um relato em primeira mão da logística envolvida no transporte do calcário branco das pedreiras de Tura até o canteiro de obras em Gizé. Essa evidência confirma que os antigos construtores usavam barcos para transporte. Ao contrário do que muitos pensam, as pirâmides foram feitas por equipes de artesãos habilidosos, não por escravos. Como mostram os registros descobertos, mas desenhos de construção ainda não foram achados. Se fossem descobertos, talvez não estivéssemos debatendo como as pirâmides foram construídas. Então, por que uma civilização conhecida por sua extensa documentação não registrou os métodos usados na construção das pirâmides? É possível que esses registros tenham sido perdidos ou roubados ao longo do tempo, ou talvez tenham sido destruídos deliberadamente para ocultar as técnicas usadas na construção das pirâmides. Há registros detalhados de quase todos os aspectos da sociedade deles, exceto dos métodos usados na construção das pirâmides. As pirâmides foram construídas de cima para baixo, não o contrário. Apesar de muitos métodos de construção das pirâmides serem plausíveis, o método verdadeiro nunca foi definitivamente estabelecido. Então, quando nos deparamos com uma nova teoria, apresentada em um vídeo pela arquiteta Dami Lee, decidimos investigá-la mais a fundo e parecia fazer todo o sentido.
Lee afirma que há cerca de 2 anos recebeu um e-mail de um homem chamado Huni Choi, que não era egiptólogo nem arquiteto. Ele é simplesmente alguém que dedicou os últimos 10 anos a modelar cada pedra mensurável de Gizé e posicionar manualmente cada bloco em 3D. Na tentativa de entender o sistema que produz uma pirâmide, Choi propôs que as pirâmides não foram construídas no sentido tradicional. Em vez disso, elas foram desconstruídas, o que pode explicar a ausência das ferramentas e máquinas normalmente associadas a esse tipo de construção. Ele sugere que a Grande Pirâmide foi erguida com estruturas sacrificiais feitas para serem descartadas. As pirâmides foram erguidas sobre um afloramento de calcário, cercado por colinas. A maioria dos blocos usados nas pirâmides foi transportada diretamente desse planalto, enquanto o calcário de revestimento mais fino era obtido em Tura e o granito era trazido de Assuã. Os construtores usaram a paisagem para facilitar o trabalho, nivelando pontos altos e criando terraços nas colinas para formar uma plataforma adequada. Ao invés de construir de baixo para cima formando uma pirâmide, como sempre se pensou, eles ergueram uma estrutura trapezoidal maciça com rampas integradas. Quando a rampa atingiu sua altura máxima, eles esculpiram de cima para baixo, avançando para fora para alcançar o formato final da pirâmide. Trabalhando de cima para baixo em uma grande plataforma estável, era mais fácil manter o ângulo exato da pirâmide do que usar uma rampa íngreme. À medida que subiam, essa forma trapezoidal se espalhava para fora no topo, proporcionando uma rampa de 7 graus utilizável até o topo, junto com um deck de trabalho plano ao redor do ápice e total visibilidade de todas as 4 arestas, garantindo que a forma permanecesse precisa. Tudo era reciclado. Essa teoria sugere que, ao esculpirem para baixo, o calcário restante era reutilizado em outras pirâmides. Eles começaram com cerca de 8 milhões de toneladas de pedra, mas após a escultura reduziram para 6 milhões, gerando 2 milhões de toneladas de material reutilizável. Esse processo se repetiu em outras pirâmides, todas seguindo o mesmo ciclo de produção. Ao todo, cerca de 14 milhões de toneladas de pedra passariam por esse processo, restando cerca de 1 milhão de toneladas, o que curiosamente corresponde ao volume estimado de todo o complexo de Gizé. Isso se alinha perfeitamente com as práticas bem documentadas dos antigos egípcios, que eram conhecidos por seus métodos inovadores de reciclagem. Por exemplo, eles frequentemente transformavam barcos quebrados em peças de mobiliário funcionais. Quando os móveis ficavam danificados ou não serviam mais ao seu propósito original, eles reaproveitavam os materiais em objetos menores e práticos. Então, como isso se compara às teorias existentes? A maioria falha não pelo desconhecido, mas pelo que falta. Por exemplo, a teoria da rampa interna maciça não apresenta nenhuma evidência de entulho. A teoria da rampa espiral interna não prova uma espiral contínua. Já a teoria do poço de água desconsidera canais e muros de contenção ou cortes. Embora essas teorias pareçam plausíveis do ponto de vista arqueológico, ainda têm lacunas importantes. E se as evidências não tivessem sumido com o tempo, mas sido apagadas de propósito? A frase "uma forma sagrada não deve ter nenhum traço de um construtor humano" sugere que estruturas realmente divinas, antigas ou sagradas deveriam parecer formadas naturalmente ou por um poder superior e não por esforço humano, marcas de ferramentas ou técnicas de construção conhecidas. Então, é totalmente possível que os construtores egípcios tenham reciclado as evidências de sua construção e purificado o local, removendo quaisquer marcas identificáveis de acordo com suas crenças sagradas. Desafiando a teoria da rampa. A teoria da rampa é a explicação mais amplamente aceita dentro da comunidade de egiptologia sobre a construção das pirâmides. Estudiosos e pesquisadores acreditam que essas estruturas monumentais foram construídas por meio de uma combinação de força de vontade humana, engenhosidade e uma enorme força de trabalho que utilizou sua inteligência e habilidades para transportar pedras maciças pelo árido deserto, usando trenós e cordas para facilitar o arrasto dessas pedras pesadas. Os antigos egípcios podem ter empregado uma técnica envolvendo areia molhada. Ao umedecer a areia à frente dos trenós, eles conseguiam reduzir o atrito de forma eficaz, tornando muito mais fácil puxar as pedras pela superfície. Há evidências desse método em entalhes e imagens nas paredes dos templos, mostrando os métodos e ferramentas usados na construção. Ao chegar ao local da construção, após a árdua jornada pelo deserto, as pedras eram erguidas até as alturas desejadas por meio do uso de rampas. Acredita-se que os antigos egípcios tenham utilizado uma rampa reta que subia diretamente por um dos lados da pirâmide ou uma rampa em espiral que contornava a estrutura.
Muitos historiadores teorizam que uma combinação desses dois tipos de rampas foi implementada para maximizar a eficiência durante a construção. Com o aumento da altura da pirâmide e a limitação das rampas, os construtores usavam alavancas para posicionar as pedras em níveis mais altos. Essa abordagem inovadora permitiu manobrar os blocos pesados, mesmo com os desafios do aumento da altura da pirâmide. Essa nova teoria não contesta o uso da água para ajudar a transportar as pedras pelo deserto. No entanto, ela desafia a teoria tradicional das rampas. Em vez disso, ela sugere que as rampas eram, na verdade, parte da própria estrutura maciça, em forma de degraus trapezoidais, que eram esculpidas à medida que os trabalhadores desciam e se moviam para fora. Esse processo reaproveitava o excedente de pedra, explicando a ausência de quaisquer vestígios, reinterpretada com base no conhecimento existente. Construir uma estrutura maciça como a Grande Pirâmide, garantindo ângulos precisos, há muito tempo apresenta desafios para os arquitetos. Isso ocorre principalmente devido à dificuldade de iniciar com uma base quadrada e aos instrumentos de precisão limitados na antiguidade. No entanto, essa nova teoria propõe uma solução viável. Ao começar com uma grande massa escalonada e bruta, os engenheiros podem criar uma plataforma estável para trabalhar. Esse método permite esculpir de cima para baixo com precisão incremental, facilitando a colocação das pedras de revestimento conforme avançam. A teoria também introduz uma economia de construção em circuito fechado, sugerindo que o Planalto de Gizé funcionava como uma máquina de construção. Qualquer excesso de calcário retirado no acabamento final de uma pirâmide podia ser reutilizado na próxima, conforme práticas de reciclagem conhecidas da sociedade egípcia antiga. Além disso, ela redefine a estrutura interna da pirâmide. Estudos apoiam a existência de um núcleo em degraus dentro da Grande Pirâmide, indicando que uma torre interna robusta foi construída antes das camadas externas serem adicionadas. Além disso, ela reinterpreta elementos como a Grande Galeria e corredores ascendentes como parte de um sistema interno de contrapeso para erguer pedras pesadas. Em vez de serem meramente corredores, o propósito das câmaras ocultas. Ver uma raposa entrando em um buraco perto de uma fenda na Grande Pirâmide em 1986 sugeriu a possibilidade de uma câmara ou vazios estruturais ainda não descobertos. Investigações do arquiteto francês Jean-Pierre Houdini identificaram um grande vazio sem explicação acima da galeria principal. Desde 2015, uma colaboração internacional conhecida como Scan Pyramids tem trabalhado para aprofundar nosso entendimento sobre a Grande Pirâmide. Pesquisadores de todo o mundo usaram técnicas de varredura não invasivas, como imagem por raios cósmicos e termografia infravermelha, para explorar o que está por trás das pedras desgastadas do exterior da pirâmide. E em 2017, pesquisadores descobriram outro vazio misterioso dentro da pirâmide, medindo 30 metros de comprimento. Levantando muitas perguntas sobre seu propósito, determinar para que ele não foi usado pode ser mais simples. Por exemplo, Mohammed Ismail, um porta-voz do Ministério das Antiguidades do Egito, descartou a ideia de que poderia ser uma câmara funerária oculta ou esquecida. Se houvesse outra câmara funerária, teria havido uma entrada para ela, ele explicou. Após a descoberta, um endoscópio foi inserido no vazio, mas não revelou nada dentro, deixando os investigadores intrigados sobre o propósito desses vazios. Em 2023, pesquisadores usaram imagens de raios cósmicos para revelar outro corredor oculto de 9 metros localizado atrás de pedras em forma de chevron, não muito longe de onde os turistas entram hoje na pirâmide. O corredor aumentou as especulações sobre o significado desses vazios, assim como os motivos para o elaborado sistema de câmaras e passagens. Este é o sistema mais complexo de qualquer pirâmide e seu propósito permanece desconhecido. Além disso, a Grande Pirâmide se destaca por ser a única de sua época com túneis acima do nível do solo. A teoria convencional sugere que os vazios dentro das pirâmides ajudam a distribuir o peso por toda a estrutura maciça. Afinal, as pirâmides foram construídas com 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando mais de 2 toneladas. Câmaras de distribuição seriam essenciais para evitar o desabamento da enorme estrutura durante o longo processo de escavação. Então, onde elas entram nessa nova teoria? No cenário de construção de cima para baixo, os espaços internos provavelmente começaram como poços logísticos, verticais ou inclinados, projetados para transportar trabalhadores e materiais durante a fase de construção. Esses espaços não eram salas funerárias especializadas e câmaras aparentemente inacabadas, como a subterrânea, podem ter sido deixadas rústicas de propósito,
Segundo defensores dessa teoria, as câmaras e vazios ocultos funcionam como centros de remoção do calcário gerado na escavação pelo topo e se alinham ao método construtivo proposto. Então, o método de construção das pirâmides finalmente foi resolvido? Pode ser cedo demais para dizer, no entanto, essa teoria certamente apresenta uma alternativa interessante e plausível à crença predominante. Como muitas teorias, não há prova absoluta, e essa incerteza faz parte do que torna as pirâmides de Gizé extraordinárias, e é provável que continuemos discutindo sobre elas por muitos anos ainda. Adoraríamos saber a sua opinião sobre isso. Obrigado por assistir, não se esqueça de curtir e se inscrever, isso realmente ajuda muito. Se cuide e nos vemos na próxima.